Dita aceita cantar no luxuoso evento da misteriosa baronesa, sem imaginar que aquela noite mudará sua vida para sempre. No meio da elegância e dos aplausos, um segredo perigoso ameaça vir à tona. Sem levantar suspeitas, a caipira arma um plano silencioso e perigoso para desmascarar a vilã diante de todos. Enquanto Celso tenta controlar o passado e Ernesto teme perder o poder, a noite promete terminar em choque. Como Dita pretende acabar com Sandra em público? Será que Baronesa será desmascarada diante de todos? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Dita, Sandra e Candinho. Animada com a ajuda que a baronesa disse que iria lhe dar na rádio, Dita segue ansiosa até o covil da cobra, caminhando leve, quase saltitante, sem nem imaginar o que está prestes a acontecer. A caipira segura um papel já amassado, de tanto ser dobrado e desdobrado, com uma lista de músicas rabiscadas à mão. Enquanto anda, ela cantarola trechos soltos, testando tons, afinando a voz, conversando consigo mesma como faz quando está nervosa. Essa aqui é mais animada. Mas será que a baronesa há de gostar? Murmura franzindo a testa. Essa outra é bonita, mas talvez seja triste demais para uma festa chique. Ela suspira, balançando a cabeça, meio indecisa, meio empolgada com a apresentação. À medida que Dita se aproxima do portão, algo quebra o ritmo leve dos seus pensamentos. Vozes, não uma, mas várias, conversas abafadas, firmes, ditas num tom que não combina em nada com a delicadeza forçada da anfitriã. A caipira diminui o passo instintivamente. Seus olhos se estreitam, atentos. Ué, ela murmura, parando por um segundo. Mas que conversa é essa a essa hora? Uma das vozes chama ainda mais a atenção. É feminina, conhecida, familiar demais, só que diferente. Não há exagero no sotaque, nem aquele jeito afetado de alongar as palavras. Dita engole em seco. Estranho. A baronesa falando assim, toda normalzinha. Ela força o ouvido, o coração acelerando sem saber bem por quê. Outra voz masculina surge, grave, carregada de ironia. Depois uma terceira, mais ríspida, com aquele tom debochado que Dita reconheceria em qualquer lugar. Esse é o Bigodinho, disso eu não tenho dúvida. Pensa, desconfiada. Mas tem mais alguém aí. E essa voz eu conheço demais. O sorriso bobo que Dita trazia no rosto desaparece aos poucos, substituído por uma expressão tensa, quase assustada. A intuição da caipira começa a gritar, avisando que ela não deveria estar ouvindo aquilo. E, ao mesmo tempo, dizendo que agora é tarde demais para recuar. Com passos cuidadosos, Dita se aproxima da lateral da casa, se abaixando levemente para não fazer barulho. O papel com as músicas treme em sua mão suada. Eu só vou dar uma espiadinha, só para entender o que está acontecendo. Ela se aproxima da janela, respirando com dificuldade, o peito apertado. Ao inclinar o rosto e olhar para dentro, o mundo de Dita simplesmente para. Lá dentro, sem qualquer disfarce, sem sotaque, sem personagem algum, está Sandra. Viva, inteira, debochada, falando com naturalidade, como quem nunca morreu. Os olhos de Dita se arregalam tanto que chegam a arder. As pernas falham por um segundo. Um sussurro incrédulo escapa de seus lábios, quase sem voz, como se dizer aquilo em voz alta fosse tornar tudo real demais. Minha Nossa Senhora! Sandra está viva. O choque é tão grande que Dita precisa apoiar a mão na parede para não cair. A mente da caipira gira, imagens se atropelam, lembranças do tiro, da dor, do medo, da mulher dada como morta. Então a baronesa pensa com o olhar fixo na cena. Era tudo mentira, tudo fingimento. Dentro da casa, Sandra fala com sarcasmo,
gesticula com impaciência enquanto os dois homens a escutam. Um deles parece desconfortável, o outro, debochado, se recosta na cadeira como quem se acha dono do mundo. Dita observa cada detalhe, cada movimento, cada expressão. A ficha cai de vez, pesada, cruel. Eu sabia! Eu sentia que tinha coisa errada. Murmura, sentindo um misto de medo e revolta crescer no peito. Essa mulher nunca mudou, nunca prestou. A caipira engole o choro, substituindo o choque por um olhar duro, atento, decidido a ouvir cada palavra dali em diante. Se Sandra tá viva, então nada do que eu vivi foi engano. E, se eu tô vendo isso agora, não é por acaso. Dita se encolhe ainda mais junto à janela, os olhos faiscando de desconfiança. Agora eu vou ouvir tudo, tudinho, porque essa história ainda vai virar do avesso, e dessa vez quem vai cantar a verdade sou eu. Sandra caminha pelo cômodo com passos firmes, impacientes, gesticulando enquanto fala. Não há traço de doçura em sua expressão, apenas rancor e desprezo. Ernesto observa a cena com um meio sorriso debochado, enquanto Celso permanece mais afastado, tenso, sério demais para quem se diz apenas um espectador. Dita franze o senho ao reconhecer aquele olhar. Celso, pensa, sentindo o estômago embrulhar. Você não está surpreso, você nunca esteve. A desconfiança vira certeza quando Sandra cruza os braços e encara o irmão com ironia venenosa. Você é mesmo um hipócrita, irmãozinho. Dispara, com sarcasmo. Roubou a fábrica do Candinho por anos, desviou dinheiro, nunca pagou seguro contra incêndio para poder embolsar tudo e agora vem dar chilique porque eu quero comprar aquele lugar para acabar com ele de vez? Celso respira fundo, passando a mão pelo rosto, tentando manter uma calma que não convence nem a si mesmo. Eu não nego o que fiz, Sandra, responde, com a voz baixa, mas firme. Eu sei muito bem das minhas falhas. Sei que agora é tarde demais para voltar atrás, mas não tente nos comparar. Ele se aproxima um pouco mais, encarando a irmã. Você colocou fogo na fábrica, acusa, e agora quer impedir que ela se reerga. Isso não é só ganância, isso é crueldade. Sandra solta uma risada curta, seca, carregada de deboche. O som arrepia Dita do lado de fora. Crueldade? Repete, com ironia. Ah, irmãozinho, eu sou cruel mesmo. E não tô buscando perdão, não. Essa é a grande diferença entre nós dois. Ela se inclina levemente para a frente, encarando o Celso com um sorriso torto. Eu não minto para mim mesma. Eu sei exatamente quem eu sou e o que eu quero. E o que eu quero é acabar com o Candinho. Completa, pausadamente. Com ele e com todos os amigos dele, um por um. Dita leva a mão à boca, tentando conter um suspiro de horror. Meu Deus do céu, pensa, com os olhos marejados. Ela nunca mudou, nunca se arrependeu de nada. Antes que Celso responda, Ernesto se levanta da cadeira, batendo palmas lentamente, debochado, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Enquanto isso, ironiza, caminhando pelo ambiente. O nosso querido Celso não conseguiu nem cumprir a missão mais simples que a gente combinou. Ele lança um olhar provocador ao primo. Era só manter o moleque escondido. Só isso. Continua, com desprezo. Mas nem isso você deu conta. O filho do Candinho apareceu feito assombração. E agora tá todo mundo sabendo da história. Celso fecha os punhos, incomodado. Não fala assim. Reage. As coisas saíram do controle. Ernesto dá uma gargalhada. Saiu do controle porque você é um banana. Provoca. E não venha aqui, na minha casa, achar que pode me dar ordens. Se enganou feio. Do lado de fora, Dita sente as pernas bambas. Então é isso, reflete, em choque. Eles tramaram tudo juntos, tudo. Celso ergue o queixo, finalmente explodindo. Foi ótimo que o Candinho descobriu tudo sozinho.
dispara, num misto de raiva e alívio. Porque mais alguns dias e eu mesmo contaria. Sandra arqueia a sobrancelha, desconfiada. Contaria por quê? Peso na consciência? Ironiza. Porque eu não vou deixar vocês comprarem a fábrica, afirma Celso, firme. Se vocês não querem me ouvir, problema de vocês. Mas eu não vou compactuar com isso até o fim. O silêncio que se instala é pesado. Ernesto observa Celso com desdém. Sandra, por sua vez, apenas sorri. Um sorriso perigoso, cheio de promessas ruins. Você fala como se ainda tivesse escolha, irmãozinho. Diz, com frieza. Mas nessa história, quem manda sou eu. Cada palavra entra como uma facada no peito de Dita. A verdade inteira se revela diante dela, cruel, escancarada. Candinho, Samir, pensa, sentindo a revolta crescer. Vocês nunca tiveram chance nenhuma com essas cobras soltas. A caipira recua um passo, o corpo trêmulo, a mente a mil. Mas o destino resolve agir mais rápido que ela. Seu pé pisa em falso sobre um galho seco escondido entre as folhas. O som estoura alto demais no silêncio do jardim. Ah, não! Pensa, desesperada. Eles ouviram, com certeza ouviram. Dita não perde tempo. O medo dá lugar ao instinto. Ela se abaixa e corre para trás dos arbustos, o coração quase saindo pela boca. Dentro da casa, os três interrompem a discussão imediatamente. Sandra se vira na direção da janela. Ernesto franze o rosto. Celso estreita os olhos. Vocês ouviram isso? Pergunta Sandra, desconfiada. Pareceu um barulho lá fora. Responde Ernesto, sério agora. Não foi vento, completa Celso, inquieto. Os três se encaram em silêncio, a desconfiança pairando no ar como uma ameaça invisível. Do lado de fora, Dita prende a respiração, escondida, consciente de que acabou de entrar num jogo muito maior do que imaginava e que, a partir dali, não existe mais volta. O silêncio que se instala dentro da casa é denso, quase sufocante. Os três permanecem imóveis por alguns segundos, como se qualquer movimento pudesse denunciar algo fora do lugar. Sandra é a primeira a reagir. Seus olhos percorrem o ambiente com rapidez, calculistas, avaliando riscos. Em questão de segundos, a vilã retoma o controle da situação. Com um gesto preciso e ensaiado, Sandra se afasta do centro da sala e volta a assumir o papel que lhe garantiu proteção até ali. Ela ajeita a postura, recoloca a peruca com cuidado, pega o tapa-olho esquecido sobre a mesa e, diante do espelho mais próximo, recupera o sotaque carregado e o sorriso afetado da baronesa. O que foi isso? Pergunta, agora com a voz doce demais para ser sincera. Será que tem alguém rondando a casa? A pergunta soa casual, mas o olhar entrega a atenção. Ernesto cruza os braços, desconfiado, enquanto Celso permanece sério, observando cada detalhe, o maxilar travado. Não gostei desse barulho, comenta Celso, em tom baixo. Não parecia vento. Sandra lança a ele um olhar cortante, como quem manda calar sem precisar dizer nada. Você anda nervoso demais, meu irmão. Rebate, dissimulada. Esse lugar é grande, qualquer coisa faz barulho. Ernesto, mais inquieto, caminha até a janela. Ele puxa a cortina com cuidado e espreita o jardim, analisando cada sombra, cada arbusto, cada movimento suspeito. Seus olhos se estreitam, atentos, desconfiados. Se tiver alguém aí fora, não vai sair daqui ileso. Murmura, mais para si do que para os outros. Do lado de fora, escondida entre os arbustos, Dita prende a respiração. O coração bate tão forte que ela teme que o som denuncie sua presença. A caipira aperta o tecido do vestido contra o corpo, sentindo as mãos geladas. Calma, Dita. Calma. Pensa, tentando controlar o pânico. Não faz um pio. Ernesto se inclina um pouco mais para fora da janela, examinando o chão, os galhos quebrados, as marcas quase invisíveis na terra. Por um instante parece desconfiar de algo. Sandra observa em silêncio, tensa, enquanto Celso dá alguns passos, inquieto.
Viu alguma coisa? Pergunta Celso, tentando soar indiferente, mas falhando miseravelmente. Ernesto demora alguns segundos antes de responder. Ele fecha a janela com força moderada, como quem decide encerrar o assunto, e solta um meio sorriso irônico. Relaxa, diz, com desprezo. Não é nada. Deve ser só um rato mexendo nos galhos. Sandra solta um suspiro contido, mas não abaixa totalmente a guarda. Esses ratos do mato são atrevidos mesmo. Comenta, forçando uma risadinha. Vivem rondando o que não devem. Celso observa a irmã com atenção, percebendo a rapidez com que ela muda de postura, de voz, de expressão. Algo o incomoda, mas ele prefere se calar. Mesmo assim, insiste. Talvez seja melhor ficarmos atentos. Sandra se aproxima dele lentamente, o sorriso nos lábios não alcançando os olhos. Atentos sempre estivemos, sussurra, e sempre demos conta do recado. Do lado de fora, ao ouvir a palavra rato, Dita sente o medo ser substituído por algo muito mais forte. Raiva, determinação, orgulho ferido, um brilho decidido surge em seus olhos. Um rato, é? Murmura para si mesma com um sorriso contido, pois o rato aqui vai mostrar para esses bandidos exatamente o que eles merecem. Ela observa pela última vez a casa luxuosa, agora enxergando tudo com outros olhos. Aquela fachada elegante esconde podridão, mentira e crime. E Dita sabe que a partir daquele momento sua vida nunca mais será a mesma. Com cuidado, a caipira se levanta de trás dos arbustos. Sacode o vestido, alisa o tecido amassado, ergue o queixo. O medo ainda existe, mas agora caminha ao lado da coragem. Eu não vim até aqui à toa, pensa. E se eu cheguei até aqui, foi para eu ir até o fim. Dentro da casa, Sandra volta a circular pelo ambiente, retomando a conversa com um tom aparentemente tranquilo, enquanto Ernesto se serve de uma bebida e Celso permanece em silêncio, inquieto, como se pressentisse que algo está prestes a desabar. Do lado de fora, Dita dá os primeiros passos em direção ao portão. Seu olhar é firme, decidido, carregado de propósito. Cada passo é um juramento silencioso. Vocês ainda vão me ouvir cantar, pensa, determinada. Mas dessa vez, a música vai ser a verdade. A caipira segue seu caminho, deixando para trás a casa da mentira e caminhando direto para o confronto que mudará o destino de todos. O grande dia finalmente chega. A casa da baronesa se transforma em um verdadeiro cenário de ostentação e poder. Lustres imponentes iluminam o salão principal. Arranjos florais sofisticados ocupam cada canto e o som suave de um quarteto de cordas ecoa pelo ambiente, dando à noite um ar de falsa harmonia. As convidadas da alta sociedade começam a chegar uma a uma, envoltas em vestidos caros, perfumes marcantes e sorrisos treinados. Entre cumprimentos exagerados e comentários sussurrados, a baronesa circula pelo salão com a elegância que construiu para si. O sotaque carregado, o olhar calculado, o sorriso sempre no ponto exato entre simpatia e superioridade. Ninguém ali desconfia que aquela mulher é uma farsa cuidadosamente mantida. Querida, sua casa está ainda mais deslumbrante hoje. Elogia uma das convidadas. Ora, imagina! Faço questão de receber bem quem sabe apreciar o que é refinado, responde a baronesa, com falsa modéstia. Em um canto mais discreto, Ernesto observa o movimento com expressão de tédio e ironia, segurando um copo de bebida como quem não se sente impressionado com nada daquilo. Celso permanece próximo, inquieto, atento demais para alguém que deveria estar apenas aproveitando a noite. Seus olhos varrem o salão o tempo todo, como se esperassem por algo ou alguém. Você tá nervoso demais para quem veio só prestigiar um evento, provoca Ernesto, em tom baixo. Não é nervosismo, responde Celso, seco. É cautela. Estela surge entre os convidados, elegante e serena, mas com um olhar curioso.
Ela observa tudo com atenção, claramente deslocada daquele ambiente luxuoso. Ao ver Celso, se aproxima, ainda sem saber que está prestes a ter o coração despedaçado. Nunca vim a um lugar assim. Comenta, tentando disfarçar o desconforto. A baronesa gosta de impressionar, responde Celso, forçando um sorriso. Enquanto isso, nos bastidores da festa, Dita observa tudo à distância. A caipira respira fundo, tentando controlar a mistura de ansiedade, medo e determinação que ferve dentro dela. O vestido simples contrasta com o luxo ao redor, mas seu olhar carrega algo que dinheiro nenhum compra: coragem. Dita fixa os olhos no pequeno palanque de madeira montado no centro do salão. Um microfone solitário aguarda, como se fosse um convite silencioso ao destino. É agora, Dita, pensa, engolindo em seco. Chegou a hora de você acabar de vez com esses bandidos. Ela fecha os olhos por um instante, lembrando de tudo o que ouviu, de tudo o que sofreu, de tudo o que foi tirado de Candinho, de Samir, dela mesma. Quando abre os olhos novamente, não há mais hesitação. Com passos lentos e firmes, Dita atravessa o salão. Alguns convidados a observam com curiosidade, outros com certo desdém. A baronesa acompanha cada movimento da cantora, avaliando, desconfiada, mas sem perder o sorriso ensaiado. Lá vem a nossa atração principal, comenta Sandra em tom doce demais. Espero que encante a todos como prometeu. Dita sobe no palanque, ajusta o microfone. O salão silencia aos poucos. Quando começa a cantar, sua voz toma o ambiente com força e emoção, ecoando por cada canto da casa. Não é apenas uma música, é um aviso, um prenúncio. Os convidados se entreolham, impressionados. Estela leva a mão ao peito, emocionada. Celso observa Dita com atenção redobrada, sentindo um incômodo que não sabe explicar. Ernesto arqueia a sobrancelha, intrigado. Ela canta bem demais, murmura uma convidada. Tem algo diferente nela hoje, comenta outra. Quando a música chega ao fim, o salão explode em aplausos, palmas longas, entusiasmadas, algumas até exageradas demais. Dita permanece imóvel, aguardando que o barulho cesse completamente. Seu olhar passeia pelo público até encontrar o da baronesa. Então a caipira fala. Vocês pensaram que a surpresa tinha acabado? Diz, com a voz firme, mas tão muito desenganado. O murmúrio toma conta do salão. A música ambiente é interrompida. A baronesa franze levemente a testa, surpresa com a quebra do protocolo, mas logo recupera o controle. Então quer dizer que você preparou mais alguma coisa para deixar essa festa ainda mais interessante? Pergunta, com curiosidade calculada. Dita não hesita um segundo. Pode ter certeza que sim, responde. O que eu tenho para falar vai deixar essa festa interessante por demais. Tão interessante que vai ficar logo, é inesquecível. O sorriso da baronesa se alarga. Há um brilho perigoso em seus olhos, como se ela estivesse diante de um jogo que acredita dominar. Ah, é? Comenta, divertida. Eu gosto muito de coisas inesquecíveis. São o meu tipo favorito, daquelas que marcam história. Celso sente um arrepio percorrer a espinha. Ernesto observa a cena com mais atenção agora. Estela percebe a tensão no ar, sem entender exatamente o porquê. Dita sustenta o olhar da baronesa por alguns segundos. Um silêncio pesado se instala, carregado de expectativa. Pois então, pensa a caipira, por dentro, sentindo o coração bater forte. Se a senhora gosta de coisa que marca a história, vai adorar o que vem agora. O palco está armado, a plateia atenta, e a verdade prestes a ser cantada em voz alta. Dita sustenta o olhar da anfitriã por alguns segundos a mais do que o necessário. Não há pressa, há cálculo. Um silêncio espesso se forma no salão, como se todos sentissem, ainda que sem entender, que algo fora do roteiro está prestes a acontecer. A caipira então inclina levemente a cabeça, esboça um sorriso contido e confirma, com voz doce demais para ser inocente. Pois que bom,
Eu garanto que a senhora baronesa é mesmo quem mais vai gostar. Alguns convidados trocam olhares curiosos. A baronesa arqueia as sobrancelhas, intrigada, mas ainda segura de si. Antes que alguém possa comentar qualquer coisa, Dita dá mais um passo à frente, respira fundo, como quem decide cruzar um limite sem volta, e completa. Inclusive, a senhora devia subir aqui comigo, para todo mundo poder ver a senhora melhor. O pedido ecoa pelo salão como uma quebra de protocolo. O sorriso da baronesa vacila por um segundo quase imperceptível. Ainda assim, ela se recompõe rápido, assumindo um tom elegante, levemente divertido. Ora, mas hoje você é a estrela da noite, Dita. Eu sou apenas a anfitriã. O comentário sou educado, mas há uma pontada de desconfiança escondida ali. Dita percebe. E justamente por isso insiste, com uma falsa humildade que só aumenta o desconforto da vilã. Eu não me importo de dividir os palcos com uma dama importante que nem a senhora, uma mulher tão admirada. O silêncio volta a se instalar. Ernesto franze o senho, incomodado. Celso sente um nó se formar no estômago. Stella observa tudo com atenção redobrada, sem entender exatamente o motivo da tensão, mas percebendo que há algo errado no ar. A baronesa avalia o ambiente, mede os olhares, percebe que recusar poderia soar estranho demais. Então, decide jogar. Bom, já que insiste, diz, com um sorriso confiante demais. Sandra sobe no palanque de madeira com passos elegantes, mantendo a postura impecável. Para os convidados, é apenas mais um momento charmoso da noite. Para ela, é um jogo de poder que acredita ainda controlar. Para Dita, é a armadilha finalmente fechando. As duas ficam lado a lado. A diferença entre elas é gritante. De um lado, o luxo ensaiado. Do outro, a simplicidade carregada de verdade. Mal sabe a pilantra que aquele palco não é mais um lugar de exibição, mas de julgamento. É nesse instante que Stella se aproxima discretamente, segurando um pequeno papel dobrado. O olhar dela encontra o de Dita por um segundo. Há cumplicidade, nervosismo e coragem naquele gesto silencioso. Stella entrega o bilhete à cantora e se afasta, inquieta. Dita abre o papel com cuidado. Antes de ler, encara o público, visivelmente emocionada, e anuncia: "Esse momento aqui está sendo muito dos especial para mim", diz, com a voz carregada de significado. "Por isso, eu queria fazer uns agradecimentos." A baronesa abre um sorriso lisonjeado, tocando de leve o próprio peito, como quem se sente homenageada antes mesmo de ouvir. "Ora, mas que gentileza! Você não precisava", comenta com falsa modéstia. "Mas fique à vontade, sou toda ouvidos." Dita começa a leitura do bilhete, em tom calmo, quase cerimonial. "Eu quero começar agradecendo por todas as caridades que você já fez nessa cidade." Pausa breve. "Pelas doação para o hospital, por estar promovendo esse evento tão bonito." Algumas convidadas murmuram elogios. A baronesa inclina levemente a cabeça, satisfeita. Ernesto cruza os braços, desconfiado demais para se deixar levar. Celso sente o suor frio escorrer pela nuca. Dita dobra o papel com cuidado e ergue os olhos novamente. "E agora?" diz, mudando sutilmente o tom. "Agora vem a melhor parte." O salão silencia por completo. "Celso", chama ela, olhando diretamente para ele. "Sobe aqui comigo. Eu também tenho coisa para agradecer a você." Celso engole em seco. Olha ao redor, sem saber se deve sorrir ou se preocupar. Sob aplausos tímidos que começam a surgir, ele caminha até o palanque, visivelmente desconfortável. "E eu vou pedir uma coisa para todo mundo aqui", continua Dita, com voz firme. "Fiquem de pé. Vamos dar uma salva de palma bem bonita para nossa querida e tão adorada baronesa." O público obedece. As palmas ecoam pelo salão, crescendo aos poucos. Sandra fecha os olhos por um instante, absorvendo aquela falsa vitória. "Estou me sentindo muito honrada", comenta ela, emocionada ou fingindo estar. Dita então abre um sorriso largo.
Um sorriso que não é de alegria, mas de satisfação. O tipo de sorriso que antecede uma queda. Uma sarva de palma. Começa, em tom debochado. Para a mulher que fugiu da cadeia e voltou para atormentar a vida de todo mundo. As palmas vão cessando aos poucos, substituídas por murmúrios confusos. Uma sarva de palma, continua dita, sem tirar os olhos da vilã. Para a mulher que atirou em mim, quase acabou com a minha vida e depois se fingiu de morta. O rosto de Sandra empalidece instantaneamente. O sorriso morre. O chão parece sumir sob seus pés. Mas o quê? Questiona, em choque. Que história é essa? Você tá maluca? Celso arregala os olhos. Ernesto dá um passo para trás. Estela leva a mão à boca, tomada pela tensão. Dita não recua. Pelo contrário, dá um passo à frente, encara Sandra sem medo e, num gesto rápido e simbólico, arranca a peruca loira da megera, seguida do tapa-olho. O salão entra em estado de choque coletivo. E uma sarva de palma, conclui Dita, erguendo a voz. Para esse disfarce ridículo de baronesa de meia tigela. O rosto verdadeiro de Sandra está exposto. A farsa cai. E, naquele instante, a festa elegante se transforma no palco da verdade mais cruel. A revelação cai como uma bomba no meio do salão. O burburinho vira caos. As damas da alta sociedade recuam. Algumas tapam a boca em choque. Outras cochicham freneticamente. O luxo, antes impecável, agora parece apenas cenário de um crime escancarado. No centro de tudo, Sandra, exposta, sem disfarce, sente o ódio subir como fogo pelas veias. O olhar da vilã se torna selvagem. O rosto se contorce, e então ela explode, sem qualquer tentativa de manter a pose. Ei, sua caipira de uma figa! Vocifera a voz ecoando pelo salão. Quem você pensa que é para sabotar a minha festa desse jeito? Acha mesmo que vai sair por cima? Dita não se intimida. Permanece firme no palanque, postura ereta, olhar decidido. A caipira respira fundo e responde, sem elevar o tom, mas com uma firmeza que corta mais do que grito. É isso mesmo, Sandra. Acabou para você. Acabou para os bandidos que estão do teu lado. Ela aponta discretamente para Ernesto e Celso. Eu descobri tudo, tudinho, e dessa vez ninguém vai escapar. A cada palavra, Sandra se enfurece ainda mais. Ernesto sente o sangue ferver. O bigodudo cerra os punhos, o maxilar trava e ele não aguenta. Já chega, berra, avançando. Eu mesmo vou resolver esse problema agora. Ele parte decidido em direção ao palanque, empurrando convidados sem o menor pudor. Algumas mulheres gritam. Um copo cai no chão e se estilhaça. Dita mantém o olhar fixo nele, sem dar um passo atrás. Mas antes que Ernesto consiga sequer alcançar o primeiro degrau do palanque, algo inesperado acontece. Do meio dos convidados, um homem que até então parecia apenas mais um figurante da alta sociedade se move com rapidez impressionante. Num salto preciso, ele avança sobre Ernesto, derrubando-o com força no chão. O impacto ecoa. Em segundos, algemas reluzem sob a luz do salão. Mas o quê? Ernesto se debate. Que absurdo é esse? Vocês não podem me algemar. Eu exijo explicações. O homem se identifica como policial, enquanto outros agentes surgem por todos os lados da casa, como formigas ocupando cada espaço. Portas são fechadas, saídas bloqueadas. O cerco está armado. O salão entra em completo alvoroço. Dita observa tudo com um leve sorriso de canto de boca. Então, decide provocar ainda mais, inclinando-se levemente em direção a Sandra. Ah, é. Quase esqueci de avisar, senhora baronesa. Ah, diz, com falso ar de distração. Achei que essa festa estava cheia demais só de bandido. Aí resolvi chamar uns convidado especial lá da delegacia. Ela faz um gesto amplo com a mão, indicando os policiais. Espero que isso não seja problema para a senhora. Sandra perde completamente o controle. Os olhos injetados de ódio, o corpo tremendo, ela grita descontrolada, sua traidora desgraçada, berra.
Eu ia deixar você fazer seu disquinho. Ia te dar tudo. E é assim que me agradece, pois você vai pagar. Num acesso de fúria, a vilã avança como um animal acuado. Salta em direção à Dita, as mãos enormes estendidas, mirando diretamente o pescoço da caipira. Eu acabo contigo, sua. O ataque é interrompido de forma brusca. Celso, num impulso desesperado, se coloca entre as duas e segura a irmã com força, travando seus braços. Chega, Sandra! Grita ele, arrastando-a para trás. Pode deixar que eu ajudo minha irmã a encontrar o rumo dela. Sandra se debate violentamente. Tenta se soltar. Grita como uma fera ferida. Me larga agora, Celso! Vocifera. Se você acha que eu vou cair sozinha, tá muito enganado. Eu vou levar você comigo. O comentário faz o sorriso de Celso desaparecer na mesma hora. O medo toma conta. Ele engole em seco e tenta se impor, nervoso. Ora, nem algemada você consegue manter essa matraca fechada? Rosna. Cale a boca, minha irmã. Os policiais se aproximam ainda mais. Um deles estende as algemas na direção de Sandra. O cerco se fecha definitivamente. É então que Dita decide retomar a palavra. Ela desce lentamente do palanque, cada passo ecoando como sentença. Para em frente a Sandra, olha diretamente nos olhos da vilã e fala, com um tom quase divertido. Ah, mas com isso você não precisa se preocupar não, Sandrinha. Ela faz uma pausa calculada, olha rapidamente para Celso, que empalidece. Porque eu também tenho umas coisas bem interessantes para falar do Celso. O salão silencia novamente. Celso congela. Sandra, mesmo contida, abre um sorriso torto, quase satisfeita. A queda não será solitária. A frase lançada por Dita ecoa pelo salão como um estalo seco. O clima, que já era tenso, se transforma em algo ainda mais sufocante. Todos os olhares se voltam automaticamente para Celso, mas quem reage primeiro não é ele. Estela, até então paralisada pelo choque dos acontecimentos, dá um passo à frente. O rosto dela mistura medo, esperança e uma urgência quase infantil de acreditar que tudo aquilo não passa de um engano. Como assim, Dita? Questiona, a voz trêmula. Que coisas são essas que você está dizendo? Celso percebe o perigo imediato. O suor brota na testa. Ele se apressa, colocando-se entre as duas, com um sorriso ensaiado, daqueles que sempre usou para apagar incêndios. Eu acho que a Dita deixou a emoção falar mais alto, diz, tentando soar calmo. Ela acabou confundindo as coisas. Não tem nada para falar de mim, não é, Dita? O tom é quase suplicante, mas carregado de ameaça silenciosa. Sandra observa a cena com prazer antecipado. Mesmo algemada, pede ao policial que a conduz, com um sorriso venenoso. Seu policial espera só um pouquinho antes de me levar. Ironiza. Porque até eu quero assistir o que vai acontecer agora. Isso promete ser um verdadeiro espetáculo. Dita respira fundo. Não há hesitação. Ela olha diretamente para Celso, sem qualquer traço da amizade que um dia existiu, e dispara. Então você está dizendo que eu confundi as coisas quando vi você conversando com a Sandra e com o Bigodinho sobre comprar a fábrica para passar as pernas no candinho? Um murmúrio de choque percorre o salão. Estela arregala os olhos, sentindo o chão fugir sob seus pés. O que, Celso? Pergunta incrédula. Você seria capaz de uma coisa dessas? Celso levanta as mãos, defensivo, falando rápido demais, como quem tenta tapar um vazamento com os próprios dedos. Não, não foi isso, se apressa. Eu estava justamente tentando impedir os dois de continuar com essa ideia maluca. Sandra revira os olhos, debochada. Ernesto solta uma risada curta, cínica. Dita não dá um segundo sequer para Celso respirar. Não importa, Celso, rebate, com dureza. Você sabia muito bem que foram os dois que colocaram fogo na fábrica, e mesmo assim não contou nada, nem para o Candinho, nem para a polícia. Ela dá um passo à frente, a voz embargada de indignação, mesmo depois do Candinho e do Samir quase morrerem queimado lá dentro. O impacto dessas palavras atravessa Estela como uma lâmina.
Celso começa a gaguejar, o castelo de cartas desmoronando diante de todos. Eu não... Eu fiquei com medo. Dita não permite que ele continue. E não foi só isso, continua, firme. Você roubou a fábrica do Candinho por anos, desviou dinheiro, enganou todo mundo. O salão prende a respiração. E o pior de tudo... Dita faz uma pausa cruel. Foi você quem escondeu o Samir esse tempo todo. Enquanto o Candinho sofria, enquanto o menino sofria, você sabia onde ele estava. Estela leva a mão ao peito, como se tentasse conter a dor física que sente naquele momento. Os olhos marejam, a voz sai partida. Celso, tudo isso que você fez? Murmura. Esse não é o homem que eu conheci. Esse não é o homem que eu pensei que conhecia. Celso se desespera. O medo de perder Estela fala mais alto que qualquer orgulho. Ele cai de joelhos diante dela, sem dignidade alguma, segurando a barra do vestido da enfermeira. Estela, me escuta, implora. Eu não sou mais essa pessoa ruim. Eu mudei, graças a você. Ele chora, rasteja, humilha-se. Eu tô tentando ser melhor. Tudo o que eu fiz agora foi pra gente ser feliz, pra gente se casar. Estela o encara de cima, os olhos secos, duros. Onde antes havia amor, agora só existe repulsa. Casar com você? Cospe as palavras. Você é um monstro. Ela dá um passo para trás, como se ele fosse algo contaminado. Eu sinto calafrios, só de pensar que um dia cogitei me juntar a você algum dia. Num último gesto desesperado, Celso se levanta e tenta se aproximar, buscando um beijo salvador. Mas antes que chegue perto, Estela o acerta com um tapa forte no rosto, o som ecoando pelo salão. Policiais! Grita. Podem levá-lo. Os agentes imediatamente o seguram. Celso é arrastado, derrotado em meio a olhares de desprezo. Sandra observa tudo, satisfeita, e debocha com um sorriso cruel. Isso, irmãozinho, provoca. Se junte a nós. Eu avisei que você cairia comigo. A justiça começa a ser feita. E pela primeira vez não há mais para onde fugir. Candinho abraça Dita, e juntos se abraçam, comemorando o plano da amada. Sandra, ainda sustentando o disfarce de baronesa Deschamps, acaba de sair de mais uma consulta no hospital. Ela caminha pelo corredor com postura altiva, óculos escuros no rosto, deixando para trás um rastro de perfume marcante. Túlio observa a paciente se afastar, sentindo um incômodo estranho no peito. Há algo naquela mulher que nunca lhe pareceu totalmente coerente. O tom de voz calculado, o olhar sempre atento demais, o sorriso elegante que nunca chega aos olhos. Enquanto organiza os papéis da consulta, Túlio percebe um objeto esquecido sobre a mesa. Ele franze a testa, reconhecendo imediatamente. Baronesa, a senhora esqueceu sua bolsa, chama, levantando-se de imediato. O médico segue apressado pelo corredor tentando alcançá-la. Baronesa, senhora Deschamps! Paz, Sandra já está distante demais. Ela atravessa a porta do hospital sem sequer olhar para trás, como se tivesse absoluta certeza de que nada poderia alcançá-la naquele momento. Túlio chega à entrada ofegante e só consegue ver a mulher entrando em um carro luxuoso. Ao volante, Ernesto ajeita o retrovisor e lança um olhar rápido e atento ao redor, antes de arrancar com o veículo. Túlio permanece parado por alguns segundos, observando o carro se afastar. Curioso? Murmura. Ela sempre sai assim, com pressa, como se estivesse fugindo de algo. Sem alternativa, o médico retorna ao consultório com a bolsa nas mãos. Ele a coloca novamente sobre a mesa, decidido a devolvê-la mais tarde. No entanto, ao ajeitá-la, a bolsa escorrega e cai parcialmente no chão. Alguns objetos se espalham. Entre eles, um pequeno espelho de maquiagem chama a atenção de Túlio. Ele se abaixa, pega o espelho e o observa com cuidado. A capa é elegante, mas simples demais para alguém que se diz dona de grandes fortunas. Quando vira o objeto,
Túlio estreita os olhos. Há uma grafia gravada, chamativa e impossível de ignorar. O que é isso? Murmura, sentindo o coração acelerar. Ele aproxima o espelho da luz e lê com clareza o nome escrito. Sandra. O médico fica imóvel por alguns instantes. O silêncio do consultório parece mais pesado. O nome ecoa em sua mente como um alerta antigo. Sandra, repete em voz baixa. Esse nome não me é estranho. Túlio se recosta na cadeira, pensativo. Ele tenta se lembrar de onde já ouviu aquele nome. Jornais antigos? Alguma ficha médica? Algum comentário solto pelos corredores do hospital? A expressão confiante da baronesa começa a ganhar novos contornos em sua mente, agora menos elegantes e muito mais sombrios. Uma baronesa chamada Sandra. Ironiza para si, com um meio sorriso desconfiado. Que estranho. Ele observa novamente a bolsa. O acabamento não condiz com o luxo que Sandra faz questão de ostentar. Túlio começa a ligar pontos. O comportamento sempre defensivo, as respostas vagas durante as consultas, a maneira como ela evita qualquer pergunta pessoal. Você esconde alguma coisa? Murmura sério. Por um instante, ele pensa em abrir a bolsa, mas recua. Respira fundo, tentando manter a racionalidade. Calma, Túlio. Não tire conclusões precipitadas. Aconselha a si mesmo. Você é médico, não investigador. Ainda assim, o nome gravado no espelho não sai da sua cabeça. Ele se levanta, anda pelo consultório, inquieto. De qualquer maneira, preciso devolver essa bolsa. Decide. E descobrir quem essa mulher realmente é. Túlio segura o espelho mais uma vez, encarando o nome como se ele fosse capaz de responder suas perguntas. Sandra, repete, agora com convicção. Seja lá quem você for, esse detalhe não passou despercebido. Pouco tempo depois, Túlio caminha por uma rua tranquila demais para o turbilhão que começa a se formar dentro dele. Em uma das mãos, a bolsa esquecida da baronesa, na outra, um papel com o endereço cuidadosamente anotado. Ele diminui o passo ao se aproximar da casa indicada e ergue o olhar com atenção redobrada. Algo ali o incomoda antes mesmo de qualquer confirmação. Túlio confere o papel. Depois encara a fachada mais uma vez. A expressão muda. O reconhecimento é imediato. Não. Espera aí, murmura, franzindo a testa. Essa casa... Ele dá alguns passos para o lado, observando melhor o portão, o muro, a janela lateral. Essa não era a casa do Celso? Questiona incrédulo. Então é aqui que a baronesa mora agora? O médico solta uma risada curta, sem humor algum. Ou isso é uma coincidência muito mal contada, ou eu tô prestes a descobrir algo bem maior. Túlio se aproxima devagar, sentindo o coração bater mais forte. Ele ergue a mão, pronto para tocar a campainha, mas congela ao ouvir vozes vindo de dentro da casa. Vozes conhecidas demais para serem ignoradas. Instintivamente, ele recua um passo e se posiciona ao lado da janela, protegendo-se pela sombra do muro. A porta da sala se abre e a baronesa entra. Ou melhor, a mulher que até então se apresentava como baronesa. Sem cerimônia, ela tira os óculos escuros, joga a bolsa sobre o sofá e começa a desfazer o penteado impecável. Em poucos segundos, o disfarce elegante dá lugar a uma postura completamente diferente, mais dura, mais agressiva. Túlio arregala os olhos. Minha nossa, sussurra. Então não era impressão minha. Sandra solta um suspiro irritado e começa a falar, sem perceber que está sendo observada. Eu avisei que esse teatrinho não ia durar para sempre, diz, ácida. Agora que tudo começou a vir à tona, vocês querem o quê? Que eu continue fingindo que nada aconteceu. Celso surge no cômodo, visivelmente incomodado, tentando manter uma falsa calma. Baixa a voz, Sandra. Alerta, dissimulado. Você nunca sabe quem pode estar ouvindo. Ao lado dele, Ernesto cruza os braços, impaciente.
com o eterno ar de quem se acha mais esperto do que realmente é. Essa história já deu, Celso, reclama. A gente não pode ficar se reunindo aqui como se fosse nada. Do lado de fora, Túlio sente um frio percorrer a espinha. Sandra, Celso, Ernesto, pensa, atônito. Então é tudo verdade. Ele força a memória e, de repente, o nome gravado no espelho ganha um rosto definitivo. A lembrança de uma matéria antiga de jornal vem à tona. Uma mulher procurada. Uma criminosa envolvida em golpes e farsas. Ela é a bandida que eu vi no jornal, murmura. E o Celso? O que ele está fazendo no meio disso? Lá dentro, Sandra perde a paciência e encara o irmão com desprezo. O que você ainda quer de nós, Celso? Dispara. A verdade sobre o filho do Candinho já foi revelada. Todo mundo já sabe que o menino é dele. Não tem mais nada para esconder. Celso respira fundo, ajeita a postura e assume um tom frio, calculado, completamente diferente do homem apaixonado que costuma fingir ser. A verdade sobre quem é o filho do Candinho? Sim? Responde com sarcasmo contido. Mas ninguém precisa saber de tudo. Sandra estreita os olhos. Como assim tudo? Questiona, desconfiada. Celso se aproxima, falando baixo, mas com firmeza. Ninguém precisa saber que fui eu quem escondeu o Samir todos esses anos, revela. Que fui eu quem garantiu que aquele menino nunca fosse encontrado. Do lado de fora, Túlio leva a mão à boca, chocado. Não, pensa. Isso é muito pior do que eu imaginei. Celso continua, agora com um sorriso presunçoso. Eu tô num momento excelente da minha vida. Prestes a casar, respeitado, com tudo caminhando do jeito que sempre planejei. Isso não pode vazar agora, entendeu? Ernesto revira os olhos, impaciente. Já acabou esse dramalhão? Ironiza. A gente não tem o dia inteiro para ficar ouvindo confissão. Sandra cruza os braços, avaliando o irmão com frieza. Você brincou com a vida de muita gente, Celso, diz, venenosa. Inclusive com a sua noivinha. Celso ignora a provocação. Ele pega o chapéu, ajeita diante do espelho e fala com arrogância. Em alguns dias eu vou subir no altar para casar com a mulher da minha vida, afirma. E eu só peço uma coisa, não me tragam problemas agora. Ele caminha em direção à saída, passando por Ernesto sem sequer olhar para trás. Do lado de fora, Túlio se esconde rapidamente quando Celso abre a porta. Observa o homem se afastar pela rua, completamente alheio à bomba que acaba de plantar. Não pode ser, murmura, sentindo as pernas fraquejarem. Celso sempre soube onde o Samir estava. Sempre. Ele aperta a bolsa nas mãos, tomado por indignação. E Estela pensa, com dor. Ela não faz ideia do tipo de homem com quem vai se casar. Celso sai da casa visivelmente transtornado. O semblante duro, os passos largos, o chapéu puxado para frente como quem tenta esconder não apenas o rosto, mas também os próprios pecados. Ele fecha o portão com força, resmungando palavras inaudíveis, sem perceber que, a poucos metros dali, alguém prende a respiração. Encostado ao muro, Túlio se mantém imóvel até ter certeza de que o futuro noivo de Estela já se afastou o suficiente. Só então, ele se permite respirar fundo, passando a mão pelo rosto, completamente atordoado com o que acaba de ouvir. Minha nossa! Murmura, ainda em choque. Celso sempre soube do paradeiro do Samir. Sempre. Ele olha de relance para a casa, como se as paredes pudessem ouvir seus pensamentos. E aquela mulher, continua, indignado. Não é baronesa coisa nenhuma. É a irmã bandida dele. Tudo uma farsa. Tudo mentira. O médico fecha os punhos, tomado por uma mistura de revolta e angústia. Eu não vou deixar a Estela casar com um bandido. Não vou. Com o coração acelerado, Túlio se afasta dali e retorna ao hospital. Mas o caminho de volta parece mais longo do que nunca. A revelação martela sua mente sem descanso, ecoando a cada passo, a cada lembrança, a cada rosto que cruza seu caminho. Nos dias seguintes,
Túlio tenta manter a rotina, mas falha miseravelmente. Ele atende pacientes, assina prontuários, participa de reuniões, mas sua atenção está sempre em outro lugar. Especialmente quando Stella aparece. Sempre que a vê, sorridente, envolvida com os preparativos do casamento, algo aperta no peito do médico. Será que eu devo contar? Ele pensa, observando-a de longe. Será que ela acreditaria em mim? A dúvida o corrói. E se ela achar que eu estou inventando tudo? Questiona-se. E se pensar que é só ciúme, que eu estou tentando incriminar o Celso por interesse? Túlio suspira, inquieto. Eu preciso de algo que ele não consiga desmentir. Algo irrefutável, uma prova. Os dias passam e a tensão só aumenta. O casamento se aproxima e com ele a sensação de urgência, até que finalmente o destino parece dar um empurrão decisivo. No grande dia, Sandra, mais uma vez travestida de baronesa elegante e refinada, retorna ao hospital para uma última consulta. O figurino impecável, o sorriso ensaiado, o olhar calculista. Ela entra no consultório como se fosse dona do lugar. Túlio segura a bolsa que ela havia esquecido dias antes e a estende, mantendo o rosto o mais neutro possível. A senhora esqueceu isso comigo da outra vez, diz, controlado. Sandra pega a bolsa lentamente. Seus dedos roçam os dele por um segundo a mais do que o necessário. O olhar dela se fixa no rosto do médico, como se tentasse decifrá-lo. Muito atencioso da sua parte, doutor. Comenta com um sorriso fino, quase debochado. Por dentro, Sandra pensa rápido. Celso pediu para eu não causar problemas, reflete dissimulada, pois eu sei exatamente o que vou fazer para deixar meu irmãozinho bem revoltado. Túlio percebe o olhar prolongado e sente um arrepio. Será que ela desconfia? Pensa, tenso. Será que percebeu que eu sei demais? Mas Sandra quebra o silêncio de forma inesperada, com uma falsa delicadeza. Doutor Túlio, começa, inclinando levemente a cabeça. Por que o senhor está aqui trabalhando num dia como hoje? Ele engole em seco. Hoje é o casamento da Stella, não é? Continua ela, com uma pontada de ironia na voz. O senhor não foi convidado? Túlio sente o golpe. O nome de Stella ecoa forte dentro dele. Não, responde, num primeiro impulso. Ela não gostaria que eu estivesse presente. Isso só causaria problemas. Sandra arqueia uma sobrancelha, fingindo surpresa. Problemas? Provoca. Que tipo de problemas um médico tão correto poderia causar? Túlio abre a boca para responder, mas para no meio do caminho. Algo se acende dentro dele. Um lampejo de clareza. Uma oportunidade que talvez nunca mais se repita. Ele respira fundo. Olha para Sandra com mais firmeza. Na verdade, corrige, mudando o tom. Eu aceito sim. Sandra sorri lentamente, satisfeita. Aceita o quê? Exatamente. Provoca, sabendo muito bem a resposta. Ir ao casamento, afirma ele, como seu acompanhante. Será um prazer. O sorriso de Sandra se alarga, agora abertamente maldoso. Excelente escolha, doutor, diz, venenosa. Tenho certeza de que será uma cerimônia inesquecível. Túlio segura o olhar dela, determinado. Vai ser mesmo, pensa, de um jeito ou de outro. Algumas horas depois, a igreja já está tomada por flores, velas e olhares curiosos. O clima é de celebração, mas por baixo da aparência impecável, há algo pesado no ar. A porta principal se abre e Celso entra, confiante, ajeitando o terno com orgulho. Ele caminha alguns passos pelo corredor central e abre um sorriso largo ao ver tudo exatamente como planejou. Cada detalhe está ali para consagrar sua vitória. Mas o sorriso dura pouco. O olhar de Celso se desloca pelos bancos e, de repente, endurece. Entre os convidados, duas presenças fazem seu estômago revirar. Sandra, impecavelmente vestida como a baronesa Deschamps, surge sentada com postura aristocrática. Ao lado dela, Túlio observa tudo com calma excessiva. Não pode ser, pensa Celso, sentindo o maxilar travar. O que esses dois estão fazendo aqui?
Tentando manter a pose, ele se aproxima, forçando um sorriso que não chega aos olhos. Então a baronesa resolveu aparecer no meu casamento? Comenta, em tom controlado demais. Sandra ergue o rosto lentamente, saboreando o incômodo do irmão. Mas, é claro, responde, com um deboche elegante. Você acha mesmo que eu perderia um evento tão interessante como esse? Celso engole seco e aponta discretamente para Túlio, incapaz de disfarçar a irritação. E ele? Questiona ríspido. Por que trouxe esse sujeito? Antes que Sandra responda, Túlio se adianta. Com um gesto calmo, abaixa o dedo acusador do rival e sorri provocador. Calma, Celso, diz, fingindo intimidade. Você não me quer aqui? Sou apenas um colega de trabalho muito próximo da Estela. Ele inclina levemente a cabeça. Acho mais do que justo estar presente para prestigiar um momento tão especial. Celso ferve por dentro. Não me venha com essa conversa de colega próximo. Rebate, cerrando os dentes. Sandra interfere imediatamente, fingindo neutralidade. Ei, Celso, repreende. Ele é meu acompanhante. Então, por favor, um pouco mais de respeito. O noivo respira fundo, ajeita o paletó e decide engolir o orgulho, força um sorriso e começa a se afastar. Que seja, diz, frio. É até bom que ele esteja aqui. Assim pode ver a Estela se entregando de corpo e alma para mim. Túlio sustenta o olhar dele, sem perder o sorriso. Tenho certeza de que vai ser uma cerimônia inesquecível, Celso. Afirma, carregando o duplo sentido. Celso se afasta, fingindo tranquilidade. Enquanto caminha até o altar, percebe os olhares atentos dos convidados, pessoas que fazem parte direta da vida do casal. Crianças animadas, cochichos, sorrisos curiosos. Anabela, especialmente empolgada, bate palmas ao vê-lo passar. Celso sorri, envergonhado, mas satisfeito com a recepção. É isso, pensa. Todo mundo me admira. Todo mundo acredita em mim. Ao chegar ao altar, ele se posiciona e encontra Candinho e Dita, padrinho e madrinha. Candinho abre um sorriso sincero, enquanto Dita observa o noivo com certa reserva. Celso, inquieto, comenta em voz baixa. Espero que a Estela não demore. Quanto antes eu estiver casado, melhor. Quase como resposta, a marcha nupcial começa a tocar. Celso ajeita a gravata, respirando fundo. A ansiedade cresce. As portas da igreja se abrem lentamente e Estela surge. O vestido é deslumbrante. A simplicidade elegante faz com que todos prendam a respiração. Murmúrios percorrem os bancos. Celso fica paralisado. Túlio também. Nenhum dos dois consegue esconder o impacto. Ela está linda demais, pensa Túlio, com o coração apertado. Estela caminha pelo corredor tentando sorrir, mas por dentro está em conflito. Cada passo parece mais pesado que o anterior. Será que estou fazendo a coisa certa? Questiona-se. Eu amo o Celso, ou só estou me agarrando à única estabilidade que conheço? O nó na garganta aumenta quando ela olha discretamente para os convidados e encontra Túlio. Ele sorri, um sorriso tranquilo demais. Por que ele está aqui? Pensa, confusa. E por que ele não parece triste? A dúvida cresce. Ao chegar ao altar, Celso segura suas mãos com força, emocionado ou fingindo estar. Você está absolutamente incrível, Estela. Elogia. A mulher mais linda desse mundo. Eu sou muito feliz por você ter me escolhido para ser seu marido. Estela agradece com um sorriso tímido. Para Celso parece apenas nervosismo, mas por dentro ela sente o coração dividido. O padre se aproxima e começa a cerimônia. Mal pronuncia as primeiras palavras quando Celso o interrompe, impaciente. Padre, me desculpe, mas será que não dá para ir direto ao que importa? Pede. Eu esperei por esse momento a vida inteira. Estela se surpreende. Olha para ele com estranhamento, mas se controla. O padre sorri, compreensivo. Não costumo fazer isso, diz. Mas Estela sempre foi uma fiel dedicada.
e merece se casar com um homem bom. Vamos abrir essa exceção. Sandra observa tudo à distância, com um sorriso enigmático. Túlio cruza os braços, atento. Vai ser agora, pensa ele. Ou nunca. Sem mais rodeios, sentindo que aquele é o momento decisivo, o padre respira fundo e inicia a pergunta que sela destinos. O silêncio na igreja é absoluto. Todos os olhares se voltam para o altar. Celso, você aceita Estela como sua legítima esposa e promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amá-la e respeitá-la todos os dias da sua vida? Celso ergue o queixo, seguro de si. Antes de responder, ele lança um olhar rápido para Túlio, ainda sentado entre os convidados. O sorriso que surge em seu rosto é de pura vitória, quase provocador. Um sorriso de quem acredita que já venceu. Em seguida, ele encara Estela com falsa ternura. Eu aceito, responde, firme, sem hesitar. Um murmúrio discreto percorre a igreja. O padre assente com a cabeça e então se vira para a noiva, mantendo o tom solene. Estela, você aceita Celso como seu legítimo marido e promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amá-lo e respeitá-lo todos os dias da sua vida? Estela abre a boca, mas trava. O tempo parece desacelerar. O sorriso some de seu rosto. Ela sente o coração disparar, a garganta seca. Algo dentro dela grita para não prosseguir. As dúvidas que tentou calar voltam com força total. Ela olha para os convidados. Vê Anabela sorrindo, batendo palmas baixinho, feliz com a cerimônia. Aquilo a desmonta por um instante. Depois, Estela encara o padre, os olhos marejados. Por todos os dias da minha vida, padre? Pergunta, buscando uma última confirmação, quase como um pedido de socorro. O padre consente com um leve movimento de cabeça. Por todos os dias. Estela engole em seco. Respira fundo. Junta coragem. Começa a dizer. Mas antes que consiga concluir a frase, uma voz firme ecoa pela igreja, quebrando o ritual como um trovão. Espere. Túlio se levanta do banco, chamando a atenção de todos. O choque é imediato. Murmúrios se espalham. O padre paralisa. Estela se vira assustada. Antes de responder, Estela, continua Túlio, caminhando alguns passos à frente. Talvez você queira descobrir algumas coisas sobre o homem com quem está prestes a se casar. Celso perde completamente o controle. Mas que absurdo é esse? Explode furioso. Você perdeu a cabeça, rapaz? Não consegue aceitar que a Estela é minha? O tom é agressivo, desesperado. Ele tenta desqualificar Túlio diante de todos. Estela, atônita, encara o médico. Túlio, diz, confusa. Do que você está falando? Que coisas são essas que eu ainda não sei sobre o Celso? Túlio sustenta o olhar dela por um instante. Depois vira-se lentamente para o altar e solta a primeira bomba. Que tal o fato de que o Celso sempre soube onde estava o Samir durante todos esses anos em que o Candinho o procurou? O choque é imediato. O quê? Exclamam Candinho e Dita ao mesmo tempo, completamente desnorteados. O burburinho toma conta da igreja. Pessoas se levantam dos bancos. Olhares incrédulos se cruzam. Túlio não para. E calma, acrescenta, firme, porque é ainda pior. Celso não apenas sabia que o Samir era filho do Candinho, como foi ele o responsável por manter o menino escondido durante todo esse tempo. Um suspiro coletivo ecoa pelo local. Estela leva a mão à boca, em choque absoluto. Candinho sente as pernas fraquejarem, o rosto tomado por uma mistura de raiva e dor. Túlio encara Celso com frieza. Pois é, Celso, diz irônico. Parece que aquilo que não podia vazar acabou de vir à tona. Candinho avança um passo, a voz embargada. Foi você? Pergunta, tremendo. Então esse tempo todo era você quem escondia meu fio de mim? Você teve coragem de fazer isso comigo? Estela mal consegue falar, apenas sussurra, devastada. Celso? Sem saída, acuado,
Celso começa a se desesperar. Ele levanta as mãos, tenta recuperar o controle da situação. Não! Grita. Me escutem! Isso é mentira! Eu não sei de onde esse rapaz tirou essa história absurda. Ele aponta para Túlio, nervoso. Esse sujeito é um farsante. Está inventando tudo para destruir o nosso amor. Vira-se para Estela. Você não vê? Ele não tem prova nenhuma. Nenhuma. Estela respira fundo, tentando se manter de pé emocionalmente. Isso é verdade, Túlio? Pergunta, com a voz trêmula. Você tem alguma prova do que está dizendo? Túlio esboça um sorriso contido, quase sarcástico. Ele dá alguns passos na direção da baronesa, que observa tudo com um sorriso tenso demais. Começa, olhando diretamente para Sandra. Eu não preciso provar nada, porque outra pessoa vai fazer isso por mim. Sandra endurece o olhar. Uma pessoa que o próprio Celso também ajudou a esconder, continua Túlio. Mesmo depois de tudo que ela fez, ele faz uma pausa calculada, prendendo a atenção de todos. Essa pessoa não é ninguém menos que, num gesto rápido e teatral, Túlio arranca a peruca morena da cabeça da baronesa. O loiro verdadeiro surge diante de todos. A própria Sandra. O grito coletivo ecoa pela igreja. Celso empalidece. Estela paralisa. Candinho encara a mulher como se estivesse vendo um fantasma. Sandra fica exposta. Sem disfarce, sem máscara, sem saída. A verdade está escancarada no altar, e nada mais será como antes. O suspiro coletivo volta a tomar conta da igreja. O choque se transforma rapidamente em indignação. Candinho, até então paralisado, sente o sangue subir à cabeça. O olhar simples se enche de fúria. Ele dá um passo à frente, apontando para Sandra, a voz ecoando pelo templo. Ora, mas dessa vez você não escapa, sua ordinária! Vocifera, fora de si. Estela, que até então se mantinha contida, arregala os olhos, arregaça as mangas da camisa com um movimento decidido e começa a caminhar em direção à pilantra, completamente tomada pela revolta. Eu a avisei? Rosna, eu avisei que essa mulher não prestava? Sandra recua, tropeçando nos próprios saltos, o rosto deformado pelo pânico. O deboche aristocrático desaparece por completo. Irmãozinho! Grita, desesperada, procurando Celso com o olhar. Me ajuda! Essa gente ficou louca! Mas Celso não olha para a irmã. Ele cai de joelhos diante de Estela, agarrando-se ao vestido de noiva como sua última tábua de salvação. O orgulho some, a máscara cai, o desespero toma conta. Por favor, Estela, implora, com a voz embargada, não desmarca esse casamento. Não faz isso comigo. Ele tenta segurar as mãos dela. Eu sei que errei. Fiz coisas ruins no passado, continua, choroso. Mas eu mudei. Eu juro que mudei. Eu posso ser um bom marido. Me dá essa chance. Estela sente o sangue ferver. Cada palavra soa como mais uma mentira. O coração dela bate forte, misturando dor, raiva e humilhação. Ela puxa as mãos com força e, num gesto seco, acerta um tapa estalado no rosto de Celso. O som ecoa pela igreja. Você me enganou esse tempo todo, grita, com os olhos marejados. Fez de mim uma palhaça. Celso leva a mão ao rosto, atônito. Estela respira fundo e completa, firme diante de todos. Eu não vou desmarcar esse casamento. Pausa dramática. Mas com certeza o noivo vai mudar, porque com você, seu canalha, eu não me caso nunca. Um burburinho explode entre os convidados. Celso percebe que não há mais saída. O olhar dele se volta para Sandra, que continua cercada por Candinho e dita. Sandra, diz, nervoso, vamos embora daqui, agora. Ele se levanta num salto e puxa a irmã pelo braço. Os dois trocam um olhar rápido, cúmplice e desesperado. Sabem que, se ficarem mais um segundo, não sairão andando. Os irmãos pilantras disparam em direção à saída da igreja, empurrando convidados, derrubando cadeiras, ignorando os gritos ao redor. Pega eles! Alguém grita. Mas a fuga dura pouco.
Distraídos pelo pânico, eles não veem o que os espera logo à frente. Policarpo, o burro de estimação de Candinho, está parado próximo à entrada, tranquilo, como se entendesse perfeitamente o que acontece. Ao ver os pilantras correndo, o animal reage instintivamente. Num movimento rápido e certeiro, Policarpo desfere um coice violento no peito de Celso. Ai! É tudo o que o vilão consegue gritar. O impacto é tão forte que Celso voa alguns metros, caindo por cima de Sandra. Os dois rolam pelo chão da igreja, completamente desmoralizados. Isso, Policarpo! Grita Candinho. Muito bem, meu amigo! Para piorar ainda mais a situação dos dois, eles acabam caindo exatamente aos pés de um homem fardado, o sargento da polícia, convidado especial do casamento, que observa a cena com expressão dura. Ele cruza os braços lentamente. Sandra tenta se levantar, mas escorrega. Quando finalmente ergue o rosto e reconhece quem está diante dela, empalidece. Não, murmura, em choque. Você. O sargento a encara friamente. Sandra tenta manter a pose, mesmo caída no chão, o cabelo despenteado, o vestido arruinado. Tão olhando o quê? Berra, histérica. Eu sou a Sandra. Eu sou rica. Ela aponta o dedo para os convidados, completamente fora de si. Eu não vou para a cadeia. Não vou. Isso é um absurdo. Vocês não sabem com quem estão mexendo. O sargento faz um sinal para os policiais que o acompanham. Sandra diz, firme, você está presa. Celso tenta se arrastar para longe, mas é imediatamente contido. Estela observa tudo de longe, em silêncio. Túlio se aproxima lentamente, olhando para ela com cuidado. Alguns minutos se passam e, aos poucos, o caos dá lugar a um silêncio emocionado. Os irmãos farsantes já seguem algemados rumo à delegacia, escoltados pela polícia, enquanto a igreja permanece cheia. Ninguém vai embora. Ninguém tem coragem de se levantar. É como se todos sentissem que ainda há algo importante para acontecer ali. O altar continua montado. As flores permanecem intactas. Apenas o noivo falta. Entre os bancos, cochichos surgem, mas não são de escândalo, são de expectativa. Dita enxuga as lágrimas, Candinho respira fundo. Anabela observa tudo com olhos curiosos, ainda tentando entender a reviravolta que acabou de testemunhar. Joaquim, o filho de Dita, olha ao redor, percebe que não há mais música, nem movimentação de festa. O semblante do menino entristece. Ele baixa a cabeça e comenta, sincero, puxa, é uma pena que não vai ter mais nenhum casamento. A frase ecoa pelo templo e toca fundo no coração de Estela. Ela encara o menino por alguns segundos. Seus olhos brilham, não de tristeza, mas de decisão. A enfermeira respira fundo e responde com firmeza, surpreendendo a todos. Ah, mas vai ter noivo sim, afirma. Eu disse que não iria cancelar esse casamento, e eu sempre cumpro a minha palavra. Um murmúrio de surpresa percorre os convidados. Candinho arregala os olhos. Dita leva a mão ao peito. O padre franze a testa, confuso. Estela então se vira lentamente. Seu olhar encontra Túlio. O silêncio se instala de novo, agora carregado de emoção. Ela respira fundo, como se estivesse prestes a atravessar a maior ponte de sua vida. Dá o primeiro passo. Depois outro. E mais outro. Cada passo em direção a Túlio é também um afastamento definitivo de tudo o que a fez sofrer. Os convidados acompanham sem piscar. Alguns sorriem, outros choram. Quando Estela para diante do médico, ela ergue o rosto, emocionada, e finalmente deixa o coração falar. Túlio começa, com a voz embargada. Você me salvou uma vez naquela represa, quando eu achei que não tinha mais forças. Túlio engole em seco, profundamente tocado. Você cuidou de mim quando eu mais precisei, continua ela. Quando eu estava perdida, machucada, sem saber em quem confiar. Ela segura as mãos dele. E hoje? Pausa, respirando fundo. Você me salvou de viver ao lado de um crápula. Salvou minha dignidade. Salvou meu futuro.
Os olhos de Túlio se enchem de lágrimas. Por isso, Estela sorri, decidida. Eu sei que você é o homem certo para cuidar de mim todos os dias da minha vida. Ela respira fundo, reunindo coragem para a pergunta que sempre sonhou fazer. Túlio, você aceita se casar comigo agora mesmo? O silêncio é absoluto. Por um segundo que parece eterno, Túlio apenas a encara. Então, um sorriso sincero se abre em seu rosto. Ele não hesita. Eu aceito, responde firme. Aceito com todo o meu coração. Ele segura o rosto dela com carinho. Chegou a hora de você se casar com um homem que realmente te merece, Estela. A igreja explode em aplausos espontâneos. Dita chora abertamente. Candinho bate palmas, emocionado. Isso mesmo, comemora. Agora sim é casamento de verdade. Estela se vira para o altar, ainda sorrindo, e olha para o padre. Pode dar continuidade ao casório, seu padre. O representante de Deus observa a cena por alguns segundos, visivelmente tocado. Ele sorri, balança a cabeça e responde. Ora, diz, emocionado. Se ela quer se casar com ele e ele aceita o pedido, ele abre os braços. Só me resta uma coisa a dizer. Pode beijar a noiva. Túlio não perde tempo. Ele se inclina e beija Estela com intensidade, carinho e verdade. Um beijo longo, apaixonado, que sela não apenas um casamento, mas uma história construída na confiança e no amor. Os convidados se levantam, aplaudem de pé. Alguém começa a jogar arroz. Outros acompanham. Risos, lágrimas e comemoração tomam conta da igreja. Anabela pula de alegria. Agora sim, grita. É casamento feliz. Estela e Túlio se abraçam, sorrindo, certos de que o destino, depois de tantas armadilhas, finalmente fez justiça. O casamento que começou com mentira termina com verdade. E o amor vence.